Olá, quarto ano! Início do nosso terceiro bimestre, hein, turma? Ó, firmes e fortes até o final. Hoje, na nossa aula de História, nós vamos falar sobre as mudanças e as permanências no contexto histórico. A gente vai conversar um pouquinho, né? O que é mudança, o que é permanência, como que isso está relacionado à nossa história. Então, ó, segura aí um pouquinho que a gente vai começar a nossa aula de hoje. Antes, turma, para a gente estudar a história, é muito importante que a gente compreenda o conceito de tempo. E aí existem 3 formas que a gente pode medir como ocorre esse tempo. A primeira delas, turma, é o tempo da natureza. Ela não depende da vontade humana, pois ele passa e é irreversível. Ou seja, depois que passou, a gente não consegue voltar atrás e mudar. É aquele que está relacionado aos fenômenos da natureza, como o envelhecimento, a morte, entre outros. Outro exemplo que a gente pode verificar através do tempo da natureza é o nascer e o pôr do sol, que nos ajuda a perceber em que momento do dia nós estamos. Tudo que é relacionado à natureza, a gente consegue fazer essa medida de tempo. Outono, inverno, verão, primavera, todas essas etapas a gente consegue perceber, né, conforme a gente vai mudando as estações. E aí o tempo vai passando. A gente nasce, a gente cresce, a gente vai se reproduzir, vai envelhecer e vai morrer. É o tempo da natureza. Próximo tempo é o tempo cronológico. Esse, ao contrário do tempo da natureza, ele obedece às regras humanas. Esse tempo ele é dividido em unidades de medidas criadas pelo ser humano, como os segundos, os minutos, horas, dias, meses, anos. O relógio ele é um dos instrumentos que usamos para contar o tempo cronológico. Por fim, a gente tem o tempo histórico, turma, que é o tempo que se relaciona às transformações e mudanças nas sociedades. Tudo que é importante na nossa história, tudo que acontece que muda muito a história do mundo, do país, da cidade, vira tempo histórico. Chegada dos portugueses no Brasil, o fim da escravatura aqui no Brasil, a mudança da capital para Brasília, são tempos históricos porque a gente consegue identificar bem quando aconteceu, o que aconteceu, foram transformações que aconteceram. E a história, gente, ela estuda justamente os processos de mudanças e permanências ocorridas nas sociedades. E aí, professora, a gente pergunta, o que é mudança e permanência? Mudanças, turma, refere-se àquilo que é diferente do que existia no passado, coisas que passaram por mudanças e grandes transformações. E aí eu dei o exemplo para vocês de uma grande transformação, foi a mudança da nossa capital. Era em Salvador, foi para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro veio para Brasília. Foi uma grande mudança, foi uma coisa diferente. Então, mudança é tudo aquilo que é diferente do que existia no passado. Permanências, turma, refere-se àquilo que se mantém ao longo do tempo e que não mudou, que continua existindo. Ou seja, tradições, festas, Natal é uma permanência. Todos os anos a gente tem a festa de Natal, todos os anos a gente tem o Réveillon, que é a mudança do ano. Então, tudo que é relacionado, que se mantém, é uma permanência. Vou trazer um exemplo para vocês da nossa sala de aula. Podemos dizer que a maneira como as salas são organizadas, que são os alunos nas carteiras e a professora na frente falando, é uma permanência, porque isso ocorre há bastante tempo. Turma, sempre foi assim, né? A gente sempre colocou a sala com os alunos sentados, a professora lá na frente. Só que nessa época aí, ó, era somente a professora que falava. Os alunos, ó, não podiam conversar, não. Era só a professora falando e os alunos copiando e escutando. Só que o tempo passou, houveram mudanças, e aí o que aconteceu? Por outro lado, podemos dizer que a liberdade dos alunos é uma mudança, pois é algo mais recente, diferente do que acontecia, por exemplo, há 40 anos atrás. Lembra que eu mostrei para vocês a foto lá da professora, dos alunos tudo sentado? E eu falei que eles não conversavam? Isso veio mudando, né, gente? Há 40 anos atrás era assim. Hoje em dia, a gente tem uma sala de aula diferente, o aluno ele tem autonomia para falar, a professora consegue montar uma aula onde o aluno também participa, vocês têm voz ativa dentro da sala de aula, ativa no sentido de expor suas opiniões, de perguntar, de tirar suas dúvidas, coisas que não aconteciam há 40 anos atrás. Então, essa liberdade é uma mudança. E aí a gente teve nova mudança recentemente, né, turma? Agora o nosso ensino, ele tá sendo o quê? De forma remota. É uma mudança porque a gente agora se comunica através das redes sociais, através do computador, do WhatsApp.
Nas aulas presenciais que já estão acontecendo em algumas escolas, a gente não pode mais sentar todo mundo pertinho, né? Cada um no seu cantinho, de máscara, proteção, álcool em gel. Então já foi uma nova mudança, algo diferente do que a gente estava acostumado. Vocês conhecem a sala de aula normal, né? Com menino, menina, todo mundo junto. Mas, turma, nem sempre foi assim. Antigamente, só quem tinha direito à educação, tinha direito de ir à escola, eram os meninos. E não pensem vocês que eram todos os meninos, não. Eram só os meninos de famílias ricas. As meninas, elas não iam à escola, elas ficavam em casa, elas eram educadas para aprender a costurar, cozinhar, cuidar de criança, arrumar a casa. Elas não tinham direito, elas não tinham liberdade à educação. Muita coisa aconteceu, muitas lutas aconteceram e hoje em dia, graças a Deus, a gente tem liberdade sim, porque agora todo mundo tá junto, todo mundo misturado dentro de uma sala de aula e aí a gente consegue ver o tanto que a gente já mudou, né, da nossa história. As mudanças, elas ocorreram não somente na área da educação, outras áreas também sofreram grandes mudanças. E aí eu trouxe algumas imagens ilustrando como ocorreu a mudança nos meios de transporte. Olha só, turma, antigamente os nômades, né, eles viviam para lá e para cá em busca de recursos e eles andavam carregando todas as suas coisas no seu próprio corpo, nas suas costas. Com o passar do tempo, eles perceberam que os animais poderiam fazer isso por eles, então passaram a colocar as cargas nos bichos. E aí veio a invenção da roda, o homem descobriu que era uma roda, e aí ele adaptou, ele criou uma carroça, onde os animais puxavam a carroça e ele conseguia se locomover com uma velocidade maior. E aí houveram grandes mudanças e veio a Maria Fumaça, o trem a vapor, tem vários nomes que falam sobre esse meio de transporte. E aí já foi movido ao quê? Ao fogo, né? Era carvão. Queimava o carvão e aí dava velocidade para o nosso trem se movimentar. Mais algum tempo, novas mudanças, a gente teve o carro, e aí passou o carro elétrico, e aí a gente tem trem-bala, entre outros meios de transportes. Todos esses aí são os transportes terrestres que acontecem na terra, mas também houveram mudanças nos transportes aquáticos. Olha o nômade aí mais uma vez. Ele olhou um tronco boiando na água e percebeu que esse tronco ele poderia se tornar uma jangada. Uma coisa para ele se movimentar mais rápido dentro da água. E aí ele adaptou e transformou num barco. Daqui um pouco esse barco ganhou velas. Só que aí, não estava mais suportando tanto de pessoas. E o peso, eles perceberam que eles poderiam fazer uma caravela maior. E aí tornou-se um navio maior, com várias caravelas. Só que aí, mais uma vez, passaram-se vários anos e aí o que aconteceu? Os navios a motor. E aí a gente percebe que, olha só a mudança, né? De um tronquinho de árvore para um barco, um navio imenso. Dentro dos transportes aéreos, turmas, eu trouxe essas imagens de balão. Percebam também a evolução até chegar no que a gente conhece hoje, os nossos aviões. Muita mudança também, né? Turma, para um pouquinho aí, pega uma canetinha, um lápis, um rascunho e anota a palavra-chave de hoje, que é passado. Vamos lá então? Vamos continuar? Trouxe aqui, esse conjunto de imagens para mostrar para vocês outras grandes transformações também na área da comunicação. A primeira comunicação que a gente conhece, né, são as artes rupestres, a gente já estudou sobre isso, que foram os homens das cavernas lá na pré-história que faziam, né, desenhos nas suas cavernas e hoje é sim uma linha de comunicação, a gente consegue perceber pelos desenhos que eles queriam contar uma história, só que foi evoluindo, né, gente? Veio o papiro, que era um tipo de papel onde eles escreviam, veio-se o correio, o telégrafo, o jornal, e aí a gente tem o rádio também, que é um grande meio de comunicação, o telégrafo elétrico, telefone, televisão e a internet. E aí, se a gente for estudar cada meio de comunicação desse, a gente vai perceber o tanto que eles também já mudaram. Telefone, hoje em dia, a gente tem celular, televisão, a gente tem televisão de todos os tamanhos possíveis. Então, todas essas coisas, elas passam por grandes transformações sempre. E aí, a gente sempre vai olhar para a história e ver o que era antes, como era lá no passado e como é hoje.
Para relembrar, gente, porque a gente já está finalizando para ir para a nossa atividade. O tempo histórico ele é caracterizado pelas transformações das sociedades ao longo dos anos. Então, tudo que é transformação relevante para a história é um tempo histórico. E aí, como exemplo, eu dei para vocês a mudança da nossa capital. As mudanças são aqueles elementos que se alteram com o passar dos anos. Como mostrei para vocês, o exemplo é o telefone. A gente começou com um telefone de fio que era ligado numa tomada, ficava sempre fixo na casa. Hoje a gente tem um celular que a gente sai para onde a gente quer, fala com quem a gente quiser, acessando a internet, que também foi uma mudança. E aí tem as permanências, que são os elementos que permaneceram os mesmos ou pouco se alteraram no decorrer dos anos. Quarto ano, agora é hora da nossa atividade. Então, acesse a plataforma, realize a atividade proposta. Precisando de ajuda, é só me chamar. Beijos e até a próxima aula.